A paz do Senhor a todos os meus amados irmãos em Cristo Jesus, a todos os meus amigos aqui da minha lista de contatos aqui do WhatsApp, né? Quero desejar a todos uma boa tarde. Eu estava fazendo a minha leitura agora da tarde, né, do capítulo, foi o capítulo 10 de Mateus, que fala, a primeira parte do assunto fala sobre os 12 e a sua missão, né? Mas eu estava também fazendo uma reflexão aqui nos últimos versículos do capítulo 9, que fala sobre a seara e os ceifeiros, né? Eu quero fazer uma leitura rápida aqui, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. 4 versículos só, que fala sobre a seara e os ceifeiros, né? E o versículo de número 36, né, foi o versículo que me chamou a atenção, uma pequena atitude, aparentemente, mas de grande efeito, né, e que me chamou a atenção e que eu queria compartilhar com você. É quando o texto diz que, e vendo a multidão, né, Jesus estava ali fazendo o trabalho, ensinando, pregando, né, curando os enfermos. Ele passeava, ele percorria as aldeias, fazendo aquele trabalho missionário, aquele trabalho que ele sabe fazer maravilhosamente bem. E quando ele estava cumprindo com aquele ministério ali, o texto diz que ele olhou para a multidão, ele viu, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles. E vendo a multidão, Jesus olhou assim de uma maneira para aquele povo e conseguiu ver a condição que aquelas pessoas estavam. Interessante que muitas das vezes nós até dizemos que não estamos sendo vistos, observados por Deus, né? Que Deus não está nos olhando, que não está contemplando o que nós estamos passando ou vivendo. Quantas vezes não já tem se dito isso, né? Mas de certo Deus está vendo. Deus, ele sabe exatamente como está a sua vida. Quando ele olhou para aquele povo, quando ele olhou para aquela multidão, ele viu o estado de vida, a condição que aquelas pessoas estavam passando, né? Enfrentando. Eram pessoas que não tinham alguém para orientar dignamente. Eram pessoas que não tinham alguém para dar um ensino adequado. Eram pessoas que estavam numa condição, vivendo uma vida aleatória, sem perspectiva, sem a possibilidade de alcançar algo melhor. Então, quando Jesus olhou e viu tudo isso naquelas pessoas, naquela multidão, ele teve grande compaixão. O estado de compaixão é você se colocar no lugar do outro, íntima compaixão. É quando você se coloca no lugar do outro e sente como se você sentisse o que ele está sentindo. Foi o que Jesus sentiu por aquelas pessoas. Então, por isso, ele decidiu, né, tomar uma atitude, né, porque ele conseguiu ver a condição daquelas pessoas. O que eu quero dizer com isso para você e para mim? É que Deus, ele está nos olhando. Ele sabe exatamente o que nós estamos passando. Ele sabe. Ele sabe. Mesmo dentro da necessidade que nós temos de
falar a Ele nas nossas orações, né? Apresentar a Ele em palavras, mas Ele sabe do íntimo da nossa alma. Ele sabe do mais profundo do nosso coração. Ele conhece tudo sobre você e sobre mim, né? Então, Ele tem tido íntima compaixão de você e de mim. E se nós estamos desta maneira, como se estivéssemos desgarrados, como ovelhas que não tem alguém para orientar, pode ficar tranquilo que Ele vai criar um momento específico que Ele irá conduzir alguém até você e a mim para nos orientar dignamente, para não nos deixar assim como ovelhas errantes, né? Que pessoas que só vivem errando. Não, uma hora Ele vai colocar alguém na nossa vida que há de nos orientar e nos dar uma condição favorável, nos direcione de uma maneira melhor, para que possamos ter uma vida melhor diante de Deus. Porque a íntima compaixão do Senhor Jesus, ela nos permite ser alcançados por Deus. Então, esse texto, ele fala dessa condição das pessoas. Jesus olhou e viu o quanto aquelas pessoas precisavam de ajuda, o quanto aquelas pessoas precisavam de alguém que os orientasse, o quanto aquelas pessoas precisavam de alguém que sentisse o que elas estavam sentindo. E assim eu digo para você e para mim nesta tarde que Deus, Ele sabe. Ele sabe o quanto você tem sofrido, Ele sabe o quanto você tem sentido na sua alma, talvez o abandono, né? A condição de ter sido deixado de lado, de ninguém se importar com você ou por você, de alguém não estar nem aí. Jesus sabe de tudo isso. Na hora certa, Ele há de agir em seu favor e trabalhar na possibilidade de fazer algo diferente acontecer na sua vida. Trazer uma perspectiva maior e melhor para a sua vida diante de Deus. Amém? Então quero deixar essa palavra para você e para mim. Entendermos que ainda que as pessoas possam não estar nos vendo, ainda que nós estejamos no meio do ciclo da multidão ali, circulando, mas Deus está contemplando a nossa vida. Que Deus abençoe. Fique com essa palavra nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para você e para mim.